Aqui comigo, o professor Carlos Conce, que irá explicar medo de falar em público, o que fazer. Muito obrigado por nos receber. Satisfação, Elias. Carlos, qual a sua formação acadêmica e quantos anos a exerce? Eu sou formado em letras, sou o meu primeiro curso. Ao concluir letras, eu iniciei o curso de Direito, porque Direito é linguagem, e letras também fala da linguagem, da língua portuguesa. E, em seguida, em vez de concluir Direito, eu preferi optar por Comunicação Social. Então, eu fiz o curso de Jornalismo. Depois, eu fiz algumas especializações. As últimas foram em Marketing, na Escola Superior de Propaganda em Marketing, em São Paulo. E fiz a especialização em Clínica Psicanalítica, aqui no Centro de Estudos Superiores do SESMAC. E feito isso, nós tivemos então a satisfação de fazer um mestrado em Ciência da Comunicação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tudo isso, Elias, pensando na questão da comunicação dos líderes, na comunicação de alta performance e como o medo, que você falou no início, pode ser dominado pelo líder para que a partir daí ele desenvolva essa alta performance. Foi isso que nós trabalhamos. Agora, Carlos, assim, falando do seu instituto, quando foi fundado e quais são os cursos que você oferece? Perfeito. Este instituto, como prédio, como edificação, foi fundado em setembro de 2000. Portanto, estamos há 18 anos aqui. Em Alagoas estamos há 20 anos, mas no início nós tínhamos uma sala comercial e nós trabalhamos principalmente com cursos de comunicação para líderes. Então, pode ser comunicação motivacional para equipes de alta performance, comunicação para líderes de alta performance, oratória jurídica, oratória parlamentar, a oratória empresarial, mas tudo no âmbito da comunicação e da liderança. Trabalhamos técnicas de comunicação para que o líder desenvolva a sua performance. Agora, qual público e qual profissão assim, o senhor mais recebe aqui? Nós recebemos um público, digamos assim, muito eclético, muito heterogêneo, porque toda pessoa hoje, qualquer que seja a pessoa, qualquer profissão, as pessoas precisam de falar em público, precisam falar em reuniões, precisam falar em conversações negociais e assim por diante. Há uma pesquisa do Ministério do Trabalho dos Estados Unidos, e nessa pesquisa buscou saber qual a importância da comunicação no mundo atual, nas profissões atuais. Imagine que em 85% das profissões contemporâneas, o Ministério do Trabalho dos Estados Unidos constatou que a comunicação é imprescindível. E nos outros 15%, que a comunicação é importante ou muito importante. Portanto, veja a importância da comunicação. Que tipo de público nos procura? Principalmente pessoas que têm liderança ou que vão assumir alguma liderança. E aí você tem o advogado, o engenheiro, o profissional liberal de várias áreas, você tem o magistrado, o procurador, o promotor, o defensor público, você tem o senador, você tem o governador, você tem o deputado. Não atendemos ainda presidentes, mas governadores, prefeitos de capitais, prefeitos diversos, deputados federais, senadores, deputados estaduais, vereadores, é um público que nos procura muito. E as pessoas que assumem algum tipo de liderança, seja qual for a profissão. São pessoas, portanto, que precisam de mais comunicação para viver melhor, se relacionar melhor e administrar ou liderar melhor. O senhor realiza algum diagnóstico para encontrar o problema que a pessoa tem de falar em público? Sim, especialmente porque a partir desse diagnóstico a gente consegue fazer o levantamento das informações necessárias para a partir daí elaborar, claro, o que é necessário ser feito com o indivíduo. Claro que é um diagnóstico mais personalizado quando temos atendimento individual. Então o indivíduo vai ser candidato a governador, vai participar de um debate, a prefeito de capital, vai participar de um debate. Então assim, nós temos alguns líderes que fazem isso de forma mais personalizada. E temos, quando trabalhamos com grupos, um diagnóstico um pouco mais geral, para também saber o que eles precisam, o que eles querem, porque eles vieram até aqui. E aí, a partir daí a gente consegue direcionar o curso. Nós temos, claro, um esquema padrão, nós temos o método CONCE, para atingir a comunicação oral, natural, consciente e eficaz, que a gente, inclusive, desenvolveu no mestrado para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas nós temos também as variáveis que são aplicadas conforme o grupo especificamente. Entendi. Agora, medo de falar em público, o que fazer? O medo de falar em público é importante se diga, Elias, que é comum a todo mundo. Você que está assistindo esse documentário, se você tem medo de falar em público, parabéns, você é normal. Acontece também, é normal que você consiga dominar esse medo. E o que fazer para dominar esse medo? É simples, fazer o curso do Carlos Conce.
Mas Boa. enquanto não faz o curso do Carlos Ponce, é importante você saber que esse medo é ocasionado por uma questão de autoestima, de amor próprio. É natural que você não queira passar vergonha lá na frente, que você não queira arranhar a sua imagem. Então você tem que saber que a origem do medo, em primeiro lugar, a origem do medo está justamente no seu amor próprio, na sua autoestima. Como você não quer arranhar essa imagem, a sua própria imagem, você prefere não ir. Ou se preparar, Elias, para dominar esse medo. Para dominar o medo é preciso que você saiba, além da origem do medo, o que é que causa o medo. O que causa o medo? Não conhecer o assunto. Então, conheça o assunto. Não conhecer a técnica. Então, é importante conhecer a técnica. E a técnica, através de livros, através de sites, através de cursos, de palestras. Também, muitas vezes, as pessoas têm medo, apesar de conhecerem o conteúdo que vão falar, e apesar de conhecerem um pouco a técnica, por não ter experiência falando. Por isso que no nosso curso, a gente procura fazer muita experiência de fala. E, finalmente, as pessoas têm medo de falar em público porque não se conhecem falando. Por isso que é importante filmar as apresentações como nós fazemos. Depois nós temos uma equipe multidisciplinar, para o pessoal de fonoaudiologia, de psicologia, eu sou psicanalista também. Então, aí vem o comunicólogo, evidentemente que sou eu, tem outra comunicóloga no grupo. Então, nós analisamos as apresentações, mostramos que tem de bom na apresentação, conforme o vídeo, e mostramos que tem que melhorar eles. E a gente vai a cada apresentação observando que as orientações são dadas, são assimiladas pelo participante e no final as pessoas sempre têm um grande êxito, saem falando bem em público. Essa é a minha experiência de quase 30 anos na área. E aí, assim, qual o tempo, né, a duração do curso e qual o tempo mais ou menos que a pessoa leva para perder esse medo de falar em público? O nosso curso padrão tem 40 horas, são 10 encontros de 4 horas aulas. Então, normalmente você tem uma aula por semana, cada aula você tem 4 horas aulas, e aí você durante 10 semanas você vai participando. Tem teoria prática, algumas práticas são filmadas, a pessoa é analisada, cada pessoa é analisada individualmente, que temos uma equipe para isso. Nós temos aqui, além do nosso auditório para 100 pessoas aqui no Instituto, nós temos também algumas salas de aula. Então a gente consegue dar esse atendimento também personalizado e durante 40 horas as pessoas, regra geral, elas conseguem dominar o medo e conseguem adquirir autoconfiança e acabam naturalmente falando muito bem. Para você que está nos assistindo, se quiser experimentar uma aula gratuita, evidentemente você pode fazer isso. Se colocar Carlos Conce no Google, Carlos Conce, você vai com certeza conseguir atingir esse objetivo. Assistir uma aula gratuita. E como é gratuita, eu estou fazendo comercial, né, Elias? É isso aí, fica à vontade. Muito obrigado. O senhor oferece o curso fora de Maceió? Em todo o Brasil, só não fomos a Mato Grosso do Sul. E em julho estaremos entrando com um curso online, um curso para todo o Brasil também, EAD, né, Educação à Distância, online. Deve sair no mês de julho aproximadamente. Não percam. Carlos, como é feito o seu marketing em Maceió? Tem tido resultado? O nosso marketing, como eu fiz marketing na ESPM, Escola Superior de Propaganda de Marketing, o que nós fizemos, Elias? Nós fizemos um projeto de marketing, né? E nesse projeto de marketing nós contemplamos algumas coisas. Evidentemente, aquele plano de ação, planejamento estratégico para a empresa e para o marketing da empresa. E aí nós trouxemos, por exemplo, o presidente Fernando Henrique Cardoso, na época, tinha tido como professor Oswaldo Melantoni. Eu lembro que a gente colocou na TV Gazeta, TV Pajuçara, colocando o seguinte: faça como o presidente da República, fale bem em público, estudando com Oswaldo Melantônio e Carlos Conce. E ainda Ricardo Nogueira, que é amigo nosso, também ensina oratória até hoje aqui no estado de Alagoas, um grande amigo e também muito competente professor de oratória. Então, por exemplo, foi uma das jogadas de marketing que a gente fez, porque quando você não é conhecido na cidade, eu era funcionário do Banco do Brasil, havia chegado há pouco tempo, então nós trouxemos uma autoridade, professor de oratória do presidente da República à época, Fernando Henrique Cardoso, e chamou muita atenção. Então, nós lotamos o espaço, né? Todos vieram assistir o Oswaldo Melantônio. Como o Oswaldo Melantônio voltou para São Paulo, foi o jeito de fazer o curso. O Carlos Conce, a gente está aqui até hoje ministrando o curso de oratória, né? Carlos, uma certa vez eu ouvi que o medo de falar em público é hereditário. Aqui estou na frente do senhor, que é especialista, eu quero saber se isso é verdade ou mentira. Sim, há uma hereditariedade no seguinte sentido. Desde a pré-história, que os homens, quando tinham medo de algum animal, ou do fogo, do raio, do trovão, o que é que eles faziam? Automaticamente o cérebro dava uma descarga de adrenalina no organismo, e aquela adrenalina possibilitava o homem correr, fugir do raio, fugir do trovão, fugir de animais ferozes. E isso é hereditário até hoje em situação de perigo. O perigo agora não é enfrentar um trovão, porque nós sabemos que o trovão não vai fazer nada conosco. Mas no medo de enfrentar um público, uma plateia, por exemplo, o cérebro continua hereditariamente fazendo aquela descarga de adrenalina. Essa adrenalina é jogada no organismo, as mãos geram, suam,
ou esquentam, as pernas podem tremer, o estômago pode embrulhar, aquela respiração pode ofegar, e é tanta adrenalina no cérebro que os neurônios não fazem sinapse. Então acontece o branco. E aí, já que a gente não pode correr, fugir da raia hoje, a gente tem que falar, pelo menos para ter sucesso profissional, aí nós temos algumas dicas importantes para vencer essa sensação que já é hereditária desde o homem para a história. Primeira dica, nessa sensação de desconforto que você vai ter que falar, a primeira dica é respirar conscientemente. Você trabalha a respiração, sentindo a respiração de forma consciente, o que é que vai acontecer? Para a respiração ser diafragmática, vai trabalhar com os pulmões que vão encher, esvaziar. Isso vai fazer que o coração desacelere, sai do processo de taquicardia para um processo de bradicardia. Então vai remeter menos adrenalina para o organismo. As mãos geram menos, as pernas tremem menos adrenalina no cérebro e mais oxigênio, automaticamente os neurônios voltam a fazer sinapses. Aí você consegue pensar mesmo diante da plateia. Essa é a primeira dica, respiração consciente. Agora que você consegue pensar, a segunda dica, concentre-se nas ideias. E terceira e última dica, começa a falar devagar. Boa noite, meu nome é Carlos Conce, eu nasci em The United States of interior do Ceará. Estou aqui para conversar com Elias a respeito da comunicação para líderes, em especial do famoso medo de falar em público. E assim, com esse procedimento, começando devagar, você consegue, inclusive, Elias, se ouvir. Portanto, são 3 dicas. Respiração consciente, concentração nas ideias e começar a falar devagar, dentre outras. Mas assim, então, pode ser considerado uma fobia, o medo de falar em público? O medo é uma emoção. A fobia seria a emoção patológica, seria a doença. Quem tem fobia mesmo de praia, passa longe da praia. Quem tem fobia para falar em público, passa correndo aqui em frente ao instituto. Porque a fobia seria um medo patológico, aquele que vai além da conta. E você precisa de um tratamento psicanalítico, psiquiátrico, psicológico, né? Um tratamento terapêutico. A nossa abordagem é para a emoção medo. Quando a gente sente que quem está aqui, por acaso, às vezes a fobia ela ainda chega a permitir que alguém se inscreva. Quando eu sinto que necessita de um acompanhamento psicoterapêutico, psicanalítico, psiquiátrico, aí a gente sutilmente diz, olha, seu medo está um pouquinho além da conta, já é um pouco fobia. Se você procurar uma ajuda na área de saúde, né, porque eu como psicanalista, eu não atendo os meus alunos, eu prefiro indicar para outra pessoa. Assim como vários psicólogos, psicanalistas e até psiquiatras têm mandado pessoas fazer o curso aqui. Quando a fobia está sob controle, quando não é mais fobia, é só medo, aí eles vêm até aqui para dominar esse medo. E essa fobia tem nome? Essa fobia de medo de falar em público? Aí você tem o medo de falar em público, o medo de escada rolante. Né? Então você, como tem medo, você pode até enfrentar a escada rolante, mas você vai, medo de avião, aí você está tremendo, mas vai. Agora, quando você tem fobia, você não sobe na escada rolante. Quando você tem fobia, é um medo tão doentio que você não entra aqui nessa sala. Quando você tem fobia, você não sobe a escada rolante, não entra no avião e não entra numa sala como essa para falar. Agora, Carlos, o senhor falou ali como controlar o nervosismo, que foi através da respiração. Algumas dicas que ajudam, sim. Não é? E a timidez, que é um problema ainda maior, que a pessoa carrega, às vezes, da infância. Perfeito. Como controlar a timidez? Nós temos 5 emoções chamadas primárias. Todos nós temos alegria, tristeza, ira, afeto e medo. Bom, onde está, por exemplo, a depressão? É uma tristeza patológica, não é? Você pode estar triste, muito triste, mas se você tiver uma tristeza patológica doentia, aí já não é tristeza, é depressão. Por exemplo, você tem um medo. Se o medo for patológico, é fobia. O que é timidez, inibição? Isso são sobrenomes ou são variações ou são formas de dizer sobre a emoção medo. Então você está tímido, você está inibido, você está introspectivo e por isso você evita o contato social. Então isso é medo, né? Então no guarda-chuva do medo, seja inibição, seja timidez, seja introspecção. E aí o que acontece? Muita gente é prejudicada na vida social, é prejudicada na vida profissional. Por isso tem que fazer um curso para combater o medo. Se o medo for mais grave, for patológico, for uma fobia, aí você tem que ir buscar um tratamento terapêutico. O terapêutico é aquilo que melhora, que cura. Então você tem a cura pela palavra, que é a psicanálise, diria Freud, diria Lacan. Você tem uma cura através de tratamento psicológico, psiquiátrico e assim por diante.
Então, tem essas questões interessantes. Se for só timidez, inibição, introspecção, em um nível leve que não seja patológico, com certeza fazendo o curso, e o que acontece com a maioria das pessoas. Né? Fazendo o curso realmente resolvem, e como eu já disse, quando observe que tem algo que vai além disso, que é patológico, a gente diga para o profissional da área de saúde. Carlos, eu queria que o senhor desse mais algumas dicas, além da que o senhor já passou aí, para as pessoas, né? Quando bater aquele branco, quando tiver com aquele medo, aquelas pessoas que ainda não vieram aqui, que vai conhecer o senhor através dessa matéria. Então, assim, quais são as dicas, além da que o senhor já passou, das pessoas que a querem grande falar em dica público? é a naturalidade. Né? Você tem que ser natural, você tem que ser você mesmo, você não pode querer fazer aqui uma atuação como se fosse um ator, você tem que ser você mesmo, é o primeiro ponto. Agora, ser natural, evidentemente, conhecendo o assunto, porque você tem que estudar, tem que conhecer o assunto, tem que pesquisar. Não se pode falar sobre um assunto com segurança se você não conhecer o assunto. E conhecer o assunto também não é suficiente, além de falar com naturalidade, ser você mesmo, além de conhecer o assunto, tem que conhecer a técnica. Quantos professores eu tive, quantos professores você teve, quantos professores você teve, a Lias ou a Luísa, que sabiam o assunto, mas não sabiam transmitir, tinham medo da turma, tinham medo da sala, não tinham técnica nenhuma. Então, tem que ser natural, tem que conhecer o assunto, tem que conhecer a técnica. Se não dá para fazer o curso aqui conosco, entra lá no Google, Carlos Concer. No Google você vai encontrar várias dicas no nosso site, vai encontrar vídeos de como dominar o meio de falar em público, etc. Então, é importante fazer isso. Terceiro, tem que experienciar. Né? No caso aí, quarto já, porque eu falei naturalidade, além disso eu falei conhecimento do conteúdo, do assunto, conhecimento da técnica, né? Tem que experienciar. Se você não experiencia, como é que você vai aprender? Como é que você vai ler um livro sobre a bicicleta, o assunto é a bicicleta, depois técnicas para andar de bicicleta e não vai andar de bicicleta? Vai cair na primeira vez que você tentar andar, tem que experienciar. Então, experienciar pequenas falas, hein? Junta aí o pessoal em casa, o esposo, a esposa, o filho, o papagaio, o cachorro, coloca lá, aí fala, de repente você vai falando uma vez, duas, três, e a pessoa vai se acostumando, tem que ter experiência. E, finalmente, você tem que se conhecer falando. A minha fala agora, conversando com a Elisa, evidentemente, é uma fala natural, mas é uma fala ao mesmo tempo planejada e com autoconhecimento. Como eu me conheço falando, ter esse controle de comunicação, fica mais fácil. Como é que você adquire esse autoconhecimento? Filma a sua apresentação no seu celular, vê o seu vídeo, vê a sua fala, observe o que tem de bom, e observe o que tem que melhorar. Não vale observar só o que tem de bom, senão a pessoa desiste de se filmar. Né? Claro que aqui no Instituto a gente faz com muito mais técnica, porque nós temos a fonoaudióloga para observar a sua voz, nós temos psicólogos, nós temos comunicólogos, essa equipe multidisciplinar lhe ajuda com certeza a desenvolver muito melhor a sua comunicação. Carlos, agora para finalizar, eu queria saber se tem como uma pessoa ser carismático sem falar bem, sem se expressar bem. Perfeito. A capacidade, a competência de comunicação, ela é uma coisa que pode ser adquirida. Ninguém nasce, poucas pessoas, várias pessoas nascem com o dom. Você pode adquirir o domínio da técnica para falar bem. Se nesse conjunto lhe interessa falar para um público que é importante ser carismático, porque, por exemplo, se for um militar, não precisa ser carismático. Né? Então, se precisar disso também, você vai desenvolver a técnica para que o carisma ele acaba brotando em você. Porque todos nós temos um lado coração e um lado razão. Então, você pode sim aprofundar, fazer estudos, e no próprio Instituto Carlos Concer, quando a gente trabalha essas questões, buscando saber qual é o estilo do participante, a gente também lembra disso. Você pode ver técnicas diversas, inclusive pode ver a capacidade, sim, de ser mais carismático. Muitas vezes as pessoas não entendem que um sorriso, dependendo da situação, se for pertinente, há um campo magnético, as pessoas caem dentro. Então, se você sorrir de forma proposital, daqui a pouquinho você vai gostando de sorrir. E claro que o sorriso tem a ver com a abordagem carismática das pessoas, por exemplo, né? Apenas como exemplo. Então é possível sim você se comunicar bem, desenvolver técnicas para se comunicar bem, e se precisar, no contexto que você vai atuar, ser carismático, você desenvolve também a técnica para desenvolver o seu carisma, que é intrínseco, mas você pode estimular para que você realmente desenvolva a sua capacidade carismática. Carlos Concer, muito obrigado, já estou agradecendo, mas assim, fique à vontade para falar algo que eu não tratei aqui na nossa entrevista.
Eu quero agradecer a você, Elias, pela oportunidade de estar aqui. Eu que agradeço. Agradecer a você que está nos assistindo, agradecer a Luísa que está aí como camerawoman, né? E agradecer ao professor Freitas, que também nos dá essa oportunidade. O professor Freitas é um grande amigo, um competente profissional da comunicação, competentíssimo mestre da comunicação, foi meu professor na especialização em comunicação e cultura que eu fiz na UFAL. Então, meu querido professor Freitas, meu grande abraço, meu grande carinho, com saudade do amigo. E dizer a todos que, como diria o velho Chacrinha, quem não se comunica se trumbica. A gente tem que pensar nisso, né? E Michel de Montaigne, grande filósofo francês, grande orador francês, grande político francês, dizia que quando se profere uma palavra, metade de quem profere e metade é de quem ouve. Então eu desejo a você muita paz, muitas bênçãos e que a sua vida seja cada vez melhor. Muito obrigado, Elias. Carlos, muito obrigado mais uma vez, né? Obrigado pela participação e colaboração. Agradeço.